Botou o Paguete, espanou, com livrou pro chefe, gol! E gol! Faz um gol maravilhoso! Os números contam a história do espetáculo. Jair pode marcar, a ponta, tira gol! Se recordar é viver. A partir de agora, você está convidado a reviver nossas principais conquistas e glórias. Faltavam só 5 minutos pra terminar o jogo. Levou pro meio da área, preparou, rolou pro Josué. Deixou a bola passar na ponta, tira gol! Zé Paulinho, correu, bateu. Vai subir o Danival, subiu, a bola vai, bateu, atenção, gol! Memórias, entrevistas, registros históricos e depoimentos. Foi lá, pegou os 3 fios de cima do Estádio Olímpico e cortou a luz no instantinho. E foi o jogo todinho a gente atacando e não conseguia fazer o gol, né? Eu e o Ed fomos pro vestiário. Aí, na fúria nossa lá, nós agredimos fisicamente alguns jogadores. E fomos pro campo ganhando de 5-2. Sofria como louco, com o rádio colado no pé do ouvido. Está no ar Futebol de Goiás e suas histórias. Um programa que exalta as raízes do nosso futebol. Atenção! Preparou! Correu! E chutou! Um dos jogadores mais respeitados da história do futebol goiano é o personagem desta edição do Futebol de Goiás e suas histórias. Trata-se do zagueiro Alexandre Neto, uma bandeira no futebol da década de 70. Iniciou a carreira como volante, jogou nas 2 laterais, mas se firmou mesmo na zaga. No Goiás, formou dupla memorável com Sebastião Macalé na defesa. Pelo Goiás, Alexandre foi bicampeão 2 vezes e primeiro a ser campeão no Serra Dourada. Por falar no Gigante do Cerrado, foi o primeiro jogador a pisar no campo para um jogo oficial. Era o capitão da seleção goiana na inauguração contra a seleção de Portugal. Pelo Verdão, é o 13º jogador com mais jogos na história do Campeonato Brasileiro, com 113 partidas. Depois de sua história no Clube da Serrinha, Alexandre Neto ainda vestiu a camisa do Vila Nova e encerrou a carreira no Vitória da Bahia. Estremecem os alicerces da Paranaíba. É o Clube do Povo festejando seu primeiro gol esta noite na decisão do Campeonato de Profissionais. A história do futebol goiano ao seu alcance agora na internet. Acesse futeboldegoias.com.br. O Futebol de Goiás e suas histórias tem um oferecimento de Tintas Colatex, pintando com arte, Rede da Construção, sua vizinha para toda obra, e loteamento residencial Maria Oliveira, a sua melhor opção para investir ou morar na Grande Goiânia. Telefone 3503-1891. No programa de hoje, estamos recebendo Alexandre José Neto. Durante 13 anos, foi titular, capitão na zaga do Goiás. Por Alexandre Neto, quem que é Alexandre Neto? Alexandre Neto nasceu em Goiânia, em 15 de 2 de 49. Foi convidado pelo Rubens Brandão em 1964, já com praticamente 15 anos, né, para poder participar da equipe juvenil do Goiás.
e fiquei em 64, 65 já fiz a minha inscrição, fui titular em 66 e em 68 já estava no profissional. Então foi uma carreira até 1981, né, que eu saí do Goiás para ir para o Vila Nova e posteriormente o Vitória. Sempre zagueiro? Não, eu comecei volante, né? Iniciei na volante quando o Tomazinho assumiu a equipe, precisou de um lateral direito. Vai eu lá para lateral, disputei algumas partidas, aí precisou do lateral esquerdo. Isso já foi em 71, eu fui para lateral esquerdo e acabei sendo campeão em 71, jogando lateral esquerdo. Quando o Paulo Gonçalves assumiu em 72, precisou de um zagueiro, vai o Alexandre Neto para a zaga. Inclusive foi um torneio lá em Belém, que precisou, o Wilson, que era o zagueiro nosso, não pôde viajar. Eu firmei na zaga, 72, né, nós fomos já bicampeões. Aí de lá para cá, até terminar minha carreira, nós firmamos sempre na quarta zaga. Alexandre, quando você chegou ao Goiás ali em 66, como você diz, qual foi o elenco que você encontrou no Goiás? E também, ali, além daquele ambiente, né, quais eram seus companheiros de juvenil do Goiás? E também gostaria que você respondesse quais lembranças que você guarda daquele título do Goiás de 1966. Olha, em 66, meus companheiros, o que acabou vingando, que jogava mesmo, foi o Rinaldo, né? Foi o Túlio, que jogou algumas partidas, depois desapareceu, o volante. Ademir, que jogou alguns jogos, também não vingou. Então foram poucos que seguiram a carreira, né, daquele time de 66. O Virgílio, um ponto esquerdo muito bom, que também não seguiu. Em 66 o Goiás tinha a equipe profissional, com jogadores aqui de casa, que era o Macalé, o japonês, o Dias, né? Então o Pacuzinho veio de Minas, né? O time do Goiás naquela época, eu lembro assim, era o Joel, que era o goleiro, né? Joel, Baltazar, Macalé, japonês e Dias, Pacu e Índio. Era o Eurípides, Simval, Marrom e Paulinho. Então esse parece que foi o time de 66, nessa época garoto ainda, só fiquei na torcida, né? Vendo o Goiás ser campeão pela primeira vez. E aí nessa torcida em 66 você dividia o seu coração entre o Goiás e o Santos Dumont? Eu participava dessa equipe amadora que disputava o campeonato de várzea, né? Inclusive era só terra, né? Nos campos de terra. Eu jogava no juvenil de manhã, à tarde eu ia pro campo para jogar no domingo à tarde, jogava pro time do Santos Dumont. Inclusive o dono da equipe era o Sérgio Bernais, que hoje ele parece que é diretor da federação até hoje, né? Mora em Pameri, um grande amigo que não encontro há muito tempo, que eu não vejo o Sérgio Bernais, mas eu acabei servindo bastante para mim, fazendo essa dupla, assim, jogando de manhã e à tarde. Eu acho que me deu muita experiência e muita malícia para jogar no profissional. E jogava onde? Como é que era o cenário? Onde eram os campinhos? Quem eram os adversários? Olha, os adversários, assim, de nome, eu só sei que a gente jogava muito ali na Nova Vila, onde que é hoje aquela empresa de oxigênio, né? Nem sei, não recordo o nome. Jogava nesse campo aqui perto do Serra Dourada, que tem um campo perto do supermercado, perto lá na Nova Vila? Perto do supermercado? Exatamente, perto do supermercado. Isso aqui era esses campos de várzea, não tinha, era tudo campo de terra, de pedra, né? Então a gente jogava muito mesmo, mais nos bairros do que fora porque o nosso time era do bairro popular, né? Então ali não tinha campo, a gente jogava na escola técnica às vezes. Então, mas era só bairro afastado, não tinha estrutura nenhuma, mas tinha muita torcida, né? O pessoal gostava de assistir, ficava na beira do campo, né? Você ia bater no lateral e segurava a sua camisa. Então foi um bom começo e isso aí a gente vai ficar na lembrança muito tempo ainda. Alexandre, aí você passou pelo Juvenil do Goiás e você se lembra como foi o convite ou o chamado para você integrar a equipe profissional do Goiás? Eu fui em 67, eu já fui convidado para treinar junto com os profissionais. O Goiás treinava lá, o Goiás começou a gramar o campo da Serrinha, aí começou a treinar lá no Corpo de Bombeiros, que o Paulo Lazo, que era o técnico, né, ele era bombeiro, então ele conseguiu o campo lá. Posteriormente,
fomos treinar lá no campo do Campinas, lá na Vila São José. Aí nós já treinava com profissional. Jogava no juvenil, mas treinava com profissional. Foi até em 67, 68. Em 68, uma quarta-feira, me chamaram para ficar no banco, que teve um problema com, não sei se você lembra, foi com o Pacozinho. Eu fiquei no banco. Aí, quando foi no domingo, já teve outro problema, aí já me jogaram no time, né? Foi o Haroldo Cavezali, que era o técnico, me colocou no time, um jogo contra o Goiânia, inclusive nós ganhamos 3-2 o campeonato goiano, né? E profissional. Aí daí para frente eu não saí mais, ganhei confiança do treinador e acabei ficando na equipe. Conta um pouco desse dia, 14 de julho de 68, dessa estreia com a camisa do Goiás, o nervosismo, como é que você contou pro seu pai, pra sua mãe, assim, pai, você jogador, consegui, vou estrear? Foi uma surpresa, muito agradável, porque eu já na sexta-feira, né, nós treinamos, já havia me comunicado que eu ia jogar contra o Goiânia. Então, claro que bate o nervosismo e eu lembro que naquele dia já não tinha concentração, né, a gente reuniu para almoçar e nós fomos ao Estádio Olímpico, sempre aquela ansiedade. Eu lembro até hoje que o pessoal que jogava me deu o maior apoio, que o meio de campo era o Pacozinho e o Índio, e eu completava esse meio de campo, porque o Haroldo Cavezali formou um tripé, né, porque para marcar o meio de campo do Goiânia, que era o Chico, Silvinho e Tuíra, era um meio de campo bem respeitado, né. Aí eu lembro até hoje que o nervosismo meu, quando eu peguei a primeira bola, em vez de eu passar, eu dei um chutão. Aí o Macalé falou, Alexandre, calma, joga igual você joga no Banhaninho, que era uma chácara que a gente jogava quando estava de folga. A gente jogava lá desse jeito, e o Macalé falou, não, joga igual você joga lá no campo do Banhaninho. Aí foi, acabou, foi normal, fui escolhido os melhores jogadores em campo. Aí daí pra frente foi, né, a história que vocês já conhecem um pouco. Você e o Macalé são conhecidos principalmente pela dupla. O Macalé foi colocado na furada, porque ele estreou em 65 no Torneio da Morte. Exatamente. Você estreou então pelo menos um pouco mais tranquilo. Eu lembro, eu estava no Goiás, já juvenil, eu lembro desse, inclusive eu assisti esse jogo, Goiás e Riachuelo, no Estádio Olímpico. O Goiás precisava ganhar para não cair, e o Macalé foi jogado, né, na fogueira, né, como se diz, né? Mas quem tem personalidade, né, não se abate, vai tranquilo. E eu não esperava nunca estar atuando ao lado do Macalé. Quando de repente, em 68, né, lá eu do lado dele. Mas logo no ano seguinte, o Macalé foi embora para o 15, né? Aí já não estava jogando junto. Mas para o bem meu e do Goiás, o Macalé retorna em 73 para o Brasileiro. E formamos aí uns 6 anos, aí, ou 7, essa dupla que acho que deu um pouco de alegria para a torcida do Goiás. Você cresceu ali no bairro Popular? Eu cresci ali perto do Butirama, ali na Rua CD, no bairro do IAPC. Lá na Rua CD, ficando do lado de cá da Araguaia, né? Então ali não era bairro popular, ali era considerado... ali era praticamente centro, né? Porque perto da Avenida Anguera ali, tudo perto, beirando o Corpo Botafogo, né? Então foi nascido que só saí lá para casar. O Macalé uma vez falou pra gente o seguinte, quem morava ali naquela região do centro, nesta época, na maioria das vezes, tinha que jogar no Goiânia. Dificilmente jogava em outro time. Como é que você desviou o seu caminho, em vez de ir pro Goiânia e foi pro Goiás? Foi interessante, porque inclusive meu tio foi um dos fundadores do Goiânia. Seu tio? Quem é? O Brito, Benedito Brito. Foi na época do Joaquim da Veiga Jardim, né? Meu tio foi um dos diretores do Goiânia. Ele falava que queria me levar pro Goiânia, mas nunca levou, né? Então, eu jogando nessa matinha lá, um dia o Rubens Brandão apareceu lá para jogar a gente jogava na parte da manhã, e à tarde, no sábado à tarde, eram os adultos que jogavam. Aí eu tava querendo, eu ficava lá esperando uma vaga, né? Aí um dia, todo sábado à tarde, eu tava lá esperando uma vaga, só jogava os adultos. E o pessoal começou a me colocar, deixava eu jogar, porque via que eu tinha condições. Aí o Rubens Brandão apareceu lá uma vez, foi o Rubens Brandão que me levou pro Goiás, me convidou para jogar no juvenil do Goiás. Aí eu fui para treinar em 64. Aí eu fui assinar a primeira inscrição só em 65, mas eu comecei a jogar mesmo titular em 66. Alexandre, você cita, né, essa sua longa parceria com o Macalé, né? Qual que é a importância assim de você, do Macalé na sua carreira, e por que você acha que essa dupla Alexandre e Macalé e Alexandre deu tão certo? Foi
às vezes por acaso, né? Porque o Macalé tinha ido pro 15 e eu achava que o Macalé não voltava. Pelo futebol que ele tinha, inclusive eu acho que ele teve até proposta para poder sair para outro time maior e acabou não dando certo. E o Goiás foi muito feliz de trazer ele de volta, em 73, para a gente estar jogando junto. Mas mesmo depois que o Macalé foi, sempre que ele voltava para passear em Goiânia, a gente encontrava, não sei por que deu essa amizade, a gente encontrava, saía para a gente conversar. E essa amizade foi frutificando durante quando ele voltou para o Goiás. Inclusive, a coincidência, né, que a esposa dele ainda era namorada, estudava junto com a esposa minha, que é a Márcia. Aí fortaleceu mais ainda a nossa amizade. Mas o Macalé, para mim, foi um exemplo, né? Até hoje a gente tem essa amizade. Foi um exemplo muito grande, foi um profissional exemplar. Então eu aprendi muito com ele e eu devo mesmo muita coisa, muito a ele, mas eu acho que a gente fez uma dupla aí, muita sintonia, muito respeito mútuo, né? Isso aí ajudou bastante. Tem jogo inesquecível dessa dupla, um lance inesquecível, porque o Macalé uma vez, inclusive, num outro programa, o Urias Crescente reclamou que no título do Goiás de 66, o Macalé fez um pênalti, ele afastou, saiu um pouco da área e enganou o Urias. Tem algum lance que te marca, e que marca essa dupla Alexandre e Macalé? Essa história, o Urias, que a gente conta com ele sempre conta. Mas o Macalé, assim, uma história para marcar assim, não tem. Acho que são vários acontecimentos aí, né? Porque todos os jogos a gente concentrado, é muito difícil, mas não tem uma coisa assim para marcar. Mas eu tenho um jogo que marcou nós dois, né? A força que nós tínhamos, o entrosamento que nós tínhamos, foi um jogo com o Goiás e o Santa Cruz, que o Ramon tinha feito 3 gols no Santos, parece. O Santa Cruz ganhou 3-0 no final de semana e o Santa Cruz veio jogar no outro domingo aqui em Goiânia. E nós marcamos o Ramon, que, né, todo mundo com medo, falei, pronto, é outro Pelé por aí, né? Aí foi um jogo histórico, nós acabamos ganhando o jogo, não sei se foi uma goleada de 5 para 10, se não me engano. E foi um jogo que realmente marcou esse entrosamento de nós dois. Hoje estamos recebendo aqui no Futebol de Goiás e suas histórias, Alexandre Neto. Por mais de uma década foi capitão, foi o xerifão da zaga do Goiás. E daqui a pouco vamos continuar com a trajetória de Alexandre Neto, com passagens importantes e marcantes com a camisa esmeraldina, também pelo Vila Nova e ainda pelo Vitória da Bahia. João Paulo de Medeiros, Vinícius Tondolo, Gerliezer Paulo. E o Futebol de Goiás volta já. Linha do Tempo. Década de 50. No dia 10 de janeiro de 1952 era fundada, em Jataí, a Associação Esportiva Jataiense. A Raposa do Sudoeste completa 64 anos de história e muita tradição no futebol do Sudoeste goiano. O Clube Alviverde ostenta o título de campeão goiano da 2ª Divisão do ano de 2002 e acumula também boas participações na elite estadual. Atualmente, a Jataiense não disputa nenhuma das 3 divisões do futebol goiano. A última aparição na elite foi em 2009, enquanto que o último goianão disputado pela Raposa foi a divisão de acesso de 2012. Década de 80. No dia 10 de janeiro de 1990, nascia em Bebedouro, no interior de São Paulo, Marcelo Henrique Ferreira, campeão brasileiro da Série C com o Vila Nova em 2015. Marcelo iniciou sua carreira no futebol paulista, jogando por Comercial e Monte Azul. Chegou ao futebol goiano em 2013 para jogar na Anapolina, onde foi campeão goiano da divisão de acesso. Voltou para a Chata em 2015, quando se destacou e despertou o interesse do Tigre. Em 2016, jogará pelo Anápolis. Década de 2000.
No dia 10 de janeiro de 2009, o Atlético disputou amistoso e empatou com o Gama de Brasília por 2-2 no estádio Bezerrão, no Gama, Distrito Federal. Rafael Cruz e André Leonel marcaram os gols rubro-negros. O Dragão entrou em campo com Márcio, Rafael Cruz, Gil, Jairo e Alisson. Romeu, Robson, Lindomar e Wesley, Marcão e Juninho. No decorrer do jogo, o técnico Mauro Fernandes ainda testou França, Edilton, Anselmo, Gilson, Jair, Pituca, Anailson, André Leonel e Buiú. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Oferecimento: Tintas Colatex, pintando com arte. Rede da Construção, sua vizinha para toda obra. E loteamento residencial Maria Oliveira, 3503-1891. Futebol de Goiás e suas histórias, resgatando as raízes de nossa paixão. O Futebol de Goiás e suas histórias recebe hoje Alexandre Neto, capitão do Goiás durante mais de uma década. E, lógico, conquistou muitos títulos com a camisa esmeraldina, ou não? Sim, Goiás, Campeonato Goiano, né? Foram 4, foram vários, Copa Goiás, Taça Goiás, Copa de União Caiado. Então, acho que nessa época, assim, eu acho que os times no Campeonato Brasileiro é muito difícil também, né? Mas não tinha a Série B, não tinha a Série C, então acho que ficou mesmo esse título do Campeonato Goiano e os campeonatos regionais. Porque entre um intervalo e outro, de 66 até 71, são 5 anos, né? Hoje seria um jejum muito grande, porque só disputa um campeonato por ano, mas naquela época, como tinha vários campeonatos, tinha uma pressão assim pelo Goiás não estar há tanto tempo sem ganhar o título? Olha, acho que a cobrança não era tanto, né, como é hoje. O Goiás foi campeão em 71 e 72, goiano, e perdeu 3 e 4, mas a gente tinha que ver que os 4 equipes da capital se eram iguais, né? Era muito assim, muito equivalente assim às equipes. Então, mesmo a gente sabendo que a gente não ganhou o tricampeonato 73 ou o campeonato 74, mas mais em função das equipes muito fortes também que participavam do Campeonato Goiano. Inclusive as equipes do exterior também davam muito trabalho. Então, mas também não é, a gente era cobrado, mas acho que era bem mais light. Que lembranças que você tem desse título aqui de 1971, Alexandre? Olha, o Goiás nós tínhamos, faltava, se não me engano, 3 jogos, ou 2 jogos. Um nós tínhamos ganhado o Grêmio, de Anápolis, e tínhamos que ganhar do Vila Nova, para poder uma melhor de 3 com o Vila Nova. O melhor de 2 jogos, se não me engano. Nós fomos em Anápolis, ganhamos do Grêmio, ganhamos do Vila Nova aqui do primeiro jogo, o Jailton fez um gol, depois fomos para a decisão, né? Então foi uma decisão memorável, nós estávamos perdendo o jogo. No final do jogo, acho que foi escanteio, o Simval empurrou o Bajoso com bola e tudo para dentro, né? Não sei se foi falta, mas eu sei que esse jogo marcou bastante, esse jogo com o Vila Nova, estádio olímpico lotado, né? Então foi um jogo que marcou bastante, primeiro título da carreira, a gente novo ainda, né? Então a gente ficou muito satisfeito. Acho que daí foi um início muito bom para a gente progredir na carreira. Alexandre, e em 71 você já estava como zagueiro? Não, em 71 eu fui campeão como lateral esquerdo. A pedido do nosso treinador, né, na época era o Tomazinho, mas depois ele saiu, veio o treinador campeão, né, deixa eu pensar o nome. Inácio Milani? Inácio Milani, exatamente.
me manteve na lateral esquerda, eu acabei sendo campeão ainda em 71 do lateral esquerdo. E por que com você destro, mesmo sendo destro, você tinha essa facilidade, Alessandro, de jogar tanto por um lado como pelo outro? Porque na zaga normalmente você jogou de quarto zagueiro, certo, né? Eu tinha assim uma facilidade para bater na bola com a perna esquerda também, porque apesar de a gente não ter tido escolinhas, mas a gente só acho que foi muito jogando, muita pelada, muito jogo amistoso. Isso acaba forçando a isso. E dos treinamentos também, mesmo assim, o pessoal naquela época não está instruindo muito os jogadores, eu acabei tendo facilidade de usar a perna esquerda, né? Inclusive de chutar para gol, às vezes conseguia chutar para gol com a perna esquerda. Então, para mim, não teve dificuldade de jogar tanto no lateral direito como no lateral esquerdo. Alexandre, abusar, até porque uma coisa que a gente faz é extrair, exaurir a memória dos nossos entrevistados. Você tem uma foto em mãos que nós estaremos disponibilizando no nosso site, também na nossa fanpage no Facebook, do time campeão de 71. Consegue identificar aí todos esses campeões? Claro, Jailton, Cláudio, Joel, Wilson, Adalberto, goleiro, Matinha, eu, né, Emílio, que se não me engano é o Wagner, Tuíra, Reis, Lucim, não, Tuíra esse aqui é o japonês, Tuíra, Adalberto e Elim. E qual que era a principal virtude desse time? Olha, eu acho que era o conjunto. O mestre Jailton, né, comandava a equipe meio de campo, né, que ele sempre falava com a gente, pegou a bola, pode jogar em mim. Jailton não deixava a gente dar chutão, ele pedia para a bola passar por ele. Depois nós tivemos um técnico que foi Barbatana em 75, que também, depois eu lembrava do Jailton, que ele não deixava a gente dar chutão, a bola tinha que passar no meio de campo. Então, claro que tinha hora que você tinha que tirar, mas o Jailton foi o responsável por esse título de 71. Deixa que o Goiás por muitos anos carregou a fama de um time técnico, que tocava a bola. O Idemar, em um programa para nós, gravado aqui no Futebol de Goiás, Suas Histórias, ele citou assim, que às vezes um dos hobbies dele dentro de campo, um passatempo que ele tinha dentro de campo, era ficar contando quantos toques que o time que ele jogava dava. Ele disse que eles davam 45, 42, 40 toques, sem que o adversário tocasse na bola. A gente pode dizer assim que essa escola do Goiás, mais de um toque de bola, de posse de bola, de um time mais técnico, teria nascido ali com esse time no início dos anos 70? Eu acho que foi o início. Inclusive tem um gol que o Goiás fez contra o Atlético Mineiro no Estádio Olímpico, que nós tocamos a bola, até o Lincoln falou que encontrou, não sei se foi com o Vantuir, que ele falou, acho que nós tocamos a bola mais de 40 vezes, até chegar no gol. Então isso, acho que foi o início, porque nosso time sabia sair jogando, nosso time era muito técnico, né? Inclusive os zagueiros, né? Os zagueiros, os laterais. Então é isso aí. Eu estou lembrando, você falando agora, eu lembro desse gol que nós fizemos contra o Atlético Mineiro, que os próprios jogadores do Atlético Mineiro lembram desses antigos, quando encontram com alguns jogadores, eles lembram desse toque. Paulo Gonçalves já chegou a nos relatar quando a gente fez um programa especial sobre os 1000 jogos do Goiás, ele relembrou que esse jogo tinha sido muito importante por causa dessa sequência de toques. Exatamente, isso aí depois que você falou sobre que o Idemar ficava contando os toques, então eu me lembrei desse jogo com o Atlético Mineiro, que foi, a gente não sabe quantos, né, mas a bola passou no pé de todo mundo, acho que passou umas 2 vezes ou 3 até chegar no gol do Goiás. Passada a conquista de 71, tem o primeiro bicampeonato do Goiás. Até então, times aqui em Goiânia que haviam conquistado uma sequência de títulos, o Goiânia, e depois o time do Vila Nova, o Goiás, foi o terceiro a ter esta sequência. E o bicampeonato, Alexandre Neto, do Goiás, como foi? Olha, foi um campeonato difícil também, porque nós enfrentamos nas finais a equipe do Atlético, né? Já foi diferente, mas foi um campeonato difícil, como todos, né? Mas o Goiás já tinha um time mais experiente, né? Você pega uma certa bagagem, já acaba aquele nervosismo dando decisão. Então o time do Goiás foi o bicampeão com méritos, inclusive vencendo uma equipe que depois chegou, até alguns jogadores depois foi emprestado para o Goiás, para o brasileiro, como o caso do Maurício, do Zé Geraldo, né, que foi emprestado para a gente. Então realmente o time do Goiás cresceu para, né,
para depois, já em 73, apesar de ter perdido o título, a gente já tinha esse time formado, foi pronto para o brasileiro. Então acho que foi o Goiás programou 71, 72, parece que já estava sabendo que ia disputar o brasileiro, porque fortaleceu com as contratações e com o título de 72. E desse time de 71, quem que ficou para 72? Dos jogadores que haviam conquistado aquele título na temporada passada, quais foram bicampeões juntamente com o Goiás? Ixi, agora você me pegou, mas eu sei que... Quer ver? Não sei se o Wagner, lateral direito, o Wagner ficou, o japonês... Deixa eu ver... Tuíra, né? Tuíra. O Matinha já veio pro bicampeonato, que o Matinha não foi campeão, né? O Matinha já veio pro bicampeonato. Se não me engano, o Reis também, não sei se o Reis ficou. Sim, a cabeça agora tá... Não dá pra lembrar não, só se eu pegar o jornal ali pra ver. Dentro desse título de 72, o que ficou marcante? O que se torna memorável, inesquecível, heróico na conquista desse campeonato? Olha, é uma coisa que marcou, que eu sei que o nosso presidente na época, o Melchor, ele nos levou numa reunião falar que se a gente fosse campeão, nós estaríamos no Campeonato Brasileiro de 73. Isso em 72? 72. Ele falou, se a gente for campeão, inclusive nós estávamos passando o dia no sábado, lá no Country Club. Ele falou, se vocês for campeão, eu garanto que vocês estarão no Campeonato Brasileiro de 73. Isso aí marcou. Então isso aí joga por terra aquela reclamação do Vila Nova de que no ano seguinte o Vila ganhou aquele título do Estádio Olímpico, do jogo da madrugada, nos pênaltis, e que por conta daquele título é que o Vila seria merecedor de ir para o Campeonato Brasileiro. Isso aí eu sei dessa história, mas eu já tinha um compromisso, parece, com... O Goiás tinha uma pessoa dentro da confederação que parece que já estava bem encaminhado, o Melchor era uma raposa dentro do Melchor Luiz Duarte. E ele falou pra gente, se a gente fosse campeão, ele garantia nós no brasileiro. E 3 anos depois, passando um pouco do estadual, daqui a pouco a gente vai conversar mais sobre o campeonato nacional, a entrada do time. Em 75 e 76 vem outro bicampeonato, depois do Goiás ter perdido em 73 e perdido em 74. O Goiás já era soberano nessa época? O Goiás já tinha um padrão de jogo e já... Não é que é soberano, porque é o que eu falei, as 4 equipes se equivaliam. Então não foi desmérito nenhum. Mas o Goiás começou a mostrar sua grandeza porque até então era uma terceira força, porque tinha Goiânia e Atlético, depois Vila e Atlético. O Goiás já começava a ocupar o seu espaço. Exatamente. Depois do bicampeonato, nós perdemos o título para o Goiânia, que eu acho que... Claro que o Goiânia mereceu, mas eu acho que o Goiás... No jogo que nós perdemos para ele, acho que o Goiás jogou melhor, teve mais chances, mas o Goiânia teve uma chance, fez o gol. E veio o jogo, né, antes do Vila Nova também, de madrugada, que foi decidido nos pênaltis. Mas é o que eu falo, as equipes se equivaliam, as 4 equipes tinham muitos craques. E claro que um dia, né, tinha que ser, às vezes ia quebrar só essa meta sua, que é de ser o tri, acabou que a gente não sendo tri nunca. Mas eu acho que o Goiás criou um padrão de jogo com os reforços e acho que o Goiás conseguiu manter, né, de lá para cá, essa hegemonia no futebol goiano. Vamos refrescar aqui a memória do torcedor com esse Goiás bicampeão invicto? Vamos lá, né? Cláudio, né? Cláudio, Wagner, Alexandre, Matinha, né? Vandeir, Emílio, Ulisses, Reis, Tuíra, Lincoln e Elim. O treinador Paulo Gonçalves. Defina esse time aqui em algumas palavras e frases. Isso aí, só craque, né? Isso aí, hoje titular todos, em qualquer time no Brasil, eu acho. Passado o título de 72, e aí vem esse emblemático ano de 1973. Daqui a pouco a gente vai falar sobre essa participação do Goiás no Campeonato Brasileiro a partir dessa temporada. E aí, já que estamos aqui nesta sequência de títulos goianos, 75 e 76, mais uma vez o Goiás em uma sequência de títulos. Primeiro, do Serra Dourada, Alexandre. Exatamente, o Goiás foi o primeiro campeão do Serra Dourada. Isso, né, fica na história, isso é importante no currículo dos jogadores, né, para ficar na história.
É o que eu falei, é a sequência de um trabalho, né? É a sequência de um trabalho bem planejado que o Goiás tinha com a preocupação de estar reforçando, né? De estar buscando jogadores, às vezes até da base, né? Mas eu acho que o Goiás 75 já tinha aquela experiência de brasileiro, isso aí ajudou bastante, você entendeu? Então eu acho que isso aí facilitou para o Goiás esses títulos já no Serra Dourada, que foi 2 títulos seguidos. E além da rivalidade entre Goiás, Vila, Atlético, Goiânia, tinha a disputa, tinha aquela questão assim, até na imprensa, de quem seria o primeiro campeão no Serra Dourada, no estádio? Não, eu não lembro desse burburinho assim, que falar quem seria o campeão. Mas acho que a vontade acho que era de todos, né? De ser o primeiro campeão do Serra Dourada. Então acho que acabou sendo o Goiás, decidindo com o Goiânia, né? O Goiânia, uma grande equipe também. Então ficou marcado, né? Porque nós somos o primeiro campeão em Serra Dourada e acabou sendo o segundo também. E depois o Vila veio e atrapalhou nossa festa 4 anos, né? Ô Alexandre, durante 2 anos consecutivos o Goiás viu os outros serem campeões estaduais. 73, com vocês na decisão, e 74 também. Os 2 anos o Goiás decidiu, em 73 com o Vila e 74 com o time do Goiânia. E em 75 aqui, vocês tiraram já um peso? Já se tinha uma pressão? O Goiás já começava a despontar como o grande do estado? Sim, acho que o Goiás já, por si só, assim, de estar disputando o brasileiro, nós já tínhamos uma responsabilidade muito grande. Então já era questão já de honra a gente ganhar esse título, 75, principalmente, por ser o primeiro do Serra Dourada. E acabou assim, a gente, assim, hoje às vezes fica coisa, mas não sabe se tinha assim, tanta pressão. Porque a gente jogava assim, com tanta tranquilidade, naturalidade, que você não tinha, assim, você não tinha aquela pressão mais assim, psicológica, você já entrava no campo tranquilo. Mesmo que você perdesse um jogo, você ficava, né, tranquilo. Mas o Goiás, graças a Deus, conseguiu formar uma grande equipe, né? Revelou naquele ano o Frazão, né? Que o Barbatana foi muito corajoso colocar ele no time, né? Preteriu o Tuíra, deixou o Tuíra de fora e acabou o Frazão sendo, né, despontando como grande jogador. E aí o time de 1975 está aí na sua frente, campeão. Quais são essas feras? Aliás, o arquivo do Alexandre Neto. Incrível, tem fotos da seleção goiana que incrível, nós nunca tínhamos encontrado. Aqui o time seria o Vandeir, né? O goleiro, Triel, Macalé, Alexandre e Gilson. O Gilson já jogava, o Gilson Formigão, lateral esquerdo. Matinha e Frazão, aí vinha o Lucim, Paguete, Lincoln e Rinaldo. Um time de respeito. Isso aqui realmente foi. Aí, inclusive, nesse ano mesmo brasileiro, nós conseguimos ficar entre o Campeonato Goiano e o Brasileiro, nós ficamos 45 jogos invictos nesse ano. Nós fomos perder o jogo, nós fomos perder a invencibilidade, se não me engano, foi no jogo com o Fluminense, lá no Mineirão, nós perdemos de 4-1, com o Rivelino e companhia. Alexandre, e nesse período aqui, o que o Goiás já conseguia mostrar no cenário nacional? Porque em 1975, o Goiás já estava ali indo para o seu 3º ano no Campeonato Brasileiro. Vocês já deixavam de ser aquela surpresa ao time desconhecido lá de Goiás? Inclusive, nós tivemos declarações em jornais, em rádio, que o treinador falava que eles não conheciam nada da gente, e nós conhecíamos todos dele. Mas aí o Goiás acabou sendo, né, já foi sendo reconhecido, foi dificultando as coisas, que eles sabiam que a gente não... Né? O Goiás tinha um time razoável, tinha um time bom para disputar um campeonato brasileiro, mas só que ainda tinha uma diferença muito grande, né, de atletas, de jogadores talvez mais experientes, jogadores de seleção brasileira, que acabava assim, em certos jogos desequilibrando em favor deles. Mas o Goiás acho que fez um grande papel nesse início, né? Pelo menos na nossa época, acho que o Goiás fez grandes jogos, também às vezes deixou a desejar em alguns. Mas isso aí faz parte, né, do esporte, do futebol. Mas eu acho que o Goiás, nessa época, deixou a marca para poder dar continuidade ao que o Goiás é hoje.
Na sequência aqui do futebol de Goiás e suas histórias, a gente precisa destacar 1976. Vai lembrando aí, tá? Tudo bem, peço o caderno aí. Hoje estamos recebendo Alexandre Neto, capitão, xerifão da zaga do Goiás durante as décadas de 1970 e também 1980. João Paulo de Medeiros, Gerliezer Paulo, Vinícius Tondro. Fique ligado, futebol de Goiás volta já. Curiosidades, estatísticas, fatos marcantes. Chegou a hora de abrir a Enciclopédia do Futebol. Em 1989, o presidente da FIFA, João Avelange, esteve visitando a sede do Goiás Esporte Clube durante a disputa das partidas da Copa América. Acompanhado de sua comitiva, o mandatário máximo do futebol mundial percorreu todas as dependências da Serrinha, conheceu o novo campo de treinamentos e o local onde estava sendo construído um estádio com capacidade para 33 mil lugares. Apenas uma parte das arquibancadas acabaram sendo construídas. João Avelange, nesta visita, foi presenteado com cartões de prata, uma bandeja dourada, um livro Arquivos do Futebol Goiano e uma camisa do Goiás oferecidos por Ailê Pinheiro, Rubens Brandão e demais dirigentes. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Oferecimento: Tintas Colatex, pintando com arte. Rede da Construção, sua vizinha para toda obra. E loteamento residencial Maria Oliveira, 3503-1891. Futebol de Goiás e suas histórias, resgatando as raízes de nossa paixão. Estamos de volta aqui no Futebol de Goiás e suas histórias, hoje para relembrar, conhecer, resgatar a história de Alexandre José Neto, zagueiro do Goiás da década de 70, início dos anos 80. E, Alexandre, a gente conversando no bloco anterior sobre os títulos estaduais, e a gente vê aqui uma notícia num jornal da época, de 1976, o título é Goiás, apenas mais um título, agora foi o bi. Ou outro jornal com a retranca, não tem jeito mesmo, o Goiás é melhor e ganha o bi. Esse era o clima, esse era o ambiente da conquista desse segundo bicampeonato? Depois que termina o jogo, né? Depois que termina o campeonato, o sentimento é esse que você trabalhou para isso, né? Então a gente não é que a gente durante o início, o meio, a gente achando que ia ser fácil, que ia ser mais um título. A gente sempre pensando que tinha condições de chegar. A confiança era constante. Eu acho que foi isso que nos levou a ganhar o bicampeonato no Serra Dourada. Quando tem campeonatos assim, conquistas seguidas, como foi essa, às vezes ela mistura, né, na cabeça do torcedor. Tem algum jogo que possa se destacar desse de 76 que foi maior, mais surpreendente que na de 75, por exemplo? Não, olha, acho que, assim, pra gente lembrar, né, o tempo já bem passado, acho que não teve jogo. Acho que jogo todos difíceis, nós tivemos jogos problemáticos, inclusive um em Rio Verde que teve uma briga com o Donizete, acho que foi em 76, nosso lateral esquerdo que veio do Palmeiras. Ele cuspiu no jogador do Rio Verde e o jogo nós estávamos ganhando o jogo de 1-0, aí deu uma briga generalizada, o Urias Crescente era o árbitro, aí logo acabou a briga, teve uma chuva, aí ele suspendeu o jogo,
marcou outro jogo para segunda-feira, nós ganhando o jogo, não queríamos ter que o jogo, a gente queria que o jogo continuasse. Então acho que esse jogo marcou, que o Rio Verde tinha uma grande equipe. Então foi assim, mas os outros é clássico, né? Os clássicos a gente sabia da dificuldade, mas o Goiás acabou superando, né? E conquistando o título novamente em 76. E até por tudo que viveu em 73, era bom ganhar do Vila? Olha, sempre foi bom ganhar de todos, né? Mas Goiás e Vila, desde aquela época, já proporcionava casa cheia, né? Goiás e Vila sempre foi casa cheia. É bom jogar, acho que todo jogador gosta de jogar com casa cheia. Então, acho que Goiás e Vila sempre teve grandes jogos. E principalmente depois de 76, 77, que o Vila veio e começou a ganhar os títulos, Vila Nova mostrou a sua força, né? E o Goiás deu aquela queda, o Goiás começou a desmanchar o time, não sei porquê, a diretoria acabou substituindo alguns jogadores, mas é questão de reformulação. Mas eu acho que o forte mesmo do futebol goiano sempre foi Goiás e Vila. Que Goiás, bicampeão goiano de 76, é esse aqui, Alexandre? Esse time é o Elcio, goleiro, né? Triel, Macalé, Alexandre Donizete, Matinha e Roberto Carioca, Peter, Lucim, Maisena e Rinaldo. Você vê que mudou poucas peças, né? Mudou o Donizete, o goleiro, mudou o Roberto Carioca e o Maisena e o Peter, né? Então o Goiás mudou muito pouco, mas tenho certeza que os outros jogadores que não estão aqui, às vezes, podiam estar no banco esperando a oportunidade. E aí, vamos falar um pouquinho agora sobre a participação no Campeonato Brasileiro, né, Alexandre? Como que foi? Demos uma viajada no tempo, passamos de 71, 72, já chegamos até 76, mas só passando pelos estaduais. Exatamente. E agora a gente fala com você, Alexandre, sobre o Campeonato Brasileiro de 1973. Como foi a atmosfera no elenco do Goiás, o Alexandre, ali às vésperas da estreia no Campeonato Brasileiro de 73, né? E seria a primeira competição nacional do Goiás, né? A primeira grande competição nacional que um clube goiano iria disputar. Como foi assim a expectativa no elenco, na cidade? O que você se recorda daqueles momentos que antecederam a estreia do Goiás contra o Olaria? Olha, nós tivemos muito pouco tempo assim para pensar no Olaria, porque nós perdemos um título na quinta-feira para o Vila Nova, né, 73, e já no domingo nós tínhamos Vila Nova. Nós saímos do jogo, fomos direto para concentração para no domingo já enfrentar o Olaria. Então nós fomos pensar no Olaria já na sexta-feira, no sábado, né, com o Paulo Gonçalves, nosso treinador, já para pensar no Olaria. Você vê que todo mundo achou, Olaria não era conhecido, você vê, foi um jogo difícil, 0-0. Então a gente pega e empata, mas acho que foi um alívio também. Se a gente perdesse o jogo, podia assim, acarretar, né, um início desastroso do campeonato. Você viu que mesmo a gente empatando, a gente teve já um jogo na quarta-feira com o Flamengo, que nós já, né, acabamos ganhando o jogo. Iniciamos aí, tivemos um bom início do Campeonato Brasileiro, que ficamos várias partidas invictas, né? Fomos perder, se não me engano, foi contra o Fluminense, se não me engano, ou no Mineirão. Acho que nós perdemos depois de vários jogos fora, que nós não ganhamos, nós empatamos, que foi o caso lá em Porto Alegre, nós empatamos em Porto Alegre, empatamos lá em Santa Catarina, empatamos com a Portuguesa lá em São Paulo. Olha só, Alexandre, me parece que essa primeira derrota teria sido contra o Remo, lá em Belém, a primeira derrota do Goiás em 73, jogo contra o Remo em Belém, 2-0 pro Remo, se eu não me engano. Então tô trocando, porque então foi outro ano aí que nós ficamos, mas exatamente, nós perdemos, perdemos lá, nós jogamos lá contra o Remo e perdemos em Manaus também, né? Foi exatamente, tá certo, foi com o Rio Negro, exatamente. Aquela vitória contra o Flamengo, Alexandre, a gente pode dizer que foi o cartão de visitas do Goiás, assim, a vitória para dar confiança para aquele elenco de que era possível fazer uma boa campanha? Exatamente. Né? O Flamengo tinha jogado, parece, no Mato Grosso, tinha ganho o jogo lá e veio para Goiânia para jogar na quarta-feira. Claro que a gente, né, preocupado com esse jogo, mas sempre com confiança que a gente tinha condições de fazer um bom jogo.
E acabamos nós ganhando esse jogo e deu aquela força pra gente ter um início assim mais confiante numa boa campanha no Campeonato Brasileiro de 73. Esse jogo contra o Flamengo mostrou o Goiás real do campeonato nacional, porque dá para falar que um pouco do empate contra o Olaria talvez tenha sido até uma espécie de ressaca moral da perda do título? Exatamente, foi como eu disse. Acho que a gente, no primeiro jogo, né, ainda bem que talvez fosse um time maior, podia ser diferente, né? A gente teria assim ter mais cuidado, às vezes podia ter perdido o jogo. Mas como foi o Olaria, a gente, né, nós fizemos um jogo dentro da possibilidade da ressaca que você falou que nós tivemos da perda do título. Aí passou já contra o Flamengo, acho que o time já entrou mais confiante, sabendo da possibilidade de a gente fazer, como diz, uma boa partida, e acabamos sendo felizes ganhando de 1-0. Alexandre, aí vem aquele emblemático jogo lá na Vila Belmiro, né? No Pacaembu, na verdade, não na Vila Belmiro, 4-4 com o Santos, ainda válido por 1973. O jogo foi em 74, mas aconteceu em 1973. Você jogou aquele jogo, Alexandre? Não. Você se lembra por que você ficou de fora? O Goiás jogou com Vitória da Bahia, e eu acabei sendo expulso porque nós estávamos perdendo o jogo para Vitória. O Osni, eu fiz uma falta no Osni e o Goiás estava perdendo o jogo. Eu peguei no braço dele para levantar e ele me deu uma cabeçada. Aí eu vi que o juiz não estava olhando, mas o bandeirinha me fragou e eu peguei e dei um soco nele. Eu arrependo disso, né? Mas aí o juiz ligou, o bandeirinha chamou o árbitro e acabou expulsando eu e o Osni. E aí eu não fui para jogar contra o Santos. Aí o Macalé também estava machucado, né? Aí foi aquele problema. Aí jogou, parece que o Emílio, começou o Emílio e o Matinha. Aí o Matinha não estava bem no jogo. O Dino Sani pegou e puxou o Tuíra e voltou o Matinha. Foi onde o Goiás voltou a jogar bem e acabou conquistando esse empate. E vale destacar, o torcedor, pro ouvinte que está acompanhando o Futebol de Goiás, acesse futeboldegoias.com.br, Alexandre Neto, digita, procura a ficha e lá já tem seus 113 jogos com a camisa do Goiás na Série A do Campeonato Brasileiro, 40 vitórias, 41 empates, 32 derrotas, inclusive registrado esse cartão vermelho que você acabou de contar. Exatamente, foi, se não me engano, no Brasileiro, acho que foi o primeiro e o único, né? Eu acho que eu não lembro de ter sido expulso. Então, eu nem sabia que eu tinha feito 100 e tantos jogos aí no Campeonato Brasileiro, porque naquela época, assim, começou, a gente não tinha essa mania, tem muitos jogadores que hoje marcam seus jogos, tudo, né? A gente não tinha essa coisa, essa curiosidade, mas eu fico satisfeito, eu acho que foram, né, bons jogos, acho que teve alguns jogos também a gente ficou devendo, mas acho que a gente conseguiu, dentro desse contexto aí, fazer um bom campeonato da nossa época. Alexandre, aí vem os campeonatos seguintes, 1974, 75, 76, 79, inclusive o Goiás fez uma grande campanha, né, quando foi 7º colocado naquele Campeonato Brasileiro de 79. Quais lembranças que você guarda desses campeonatos seguintes do Goiás? O Goiás foi realmente ali que pode-se dizer assim que o Goiás se firmou como um time que tradicionalmente joga a Série A? O Goiás, de representar nosso estado, eu acho que isso fortaleceu, a equipe cresceu, a estrutura do Goiás cresceu. Eu acho que isso tudo foi um início para o Goiás chegar onde que o Goiás é hoje, né? Toda essa estrutura, toda essa grandeza que o Goiás tem. Acho que nós cooperamos bastante. Essas equipes que nós disputamos esses campeonatos, acho que faz parte dessa história e também dessa estrutura que o Goiás é hoje. Acho que nós plantamos uma semente que hoje o Goiás está colhendo. Agora o Goiás tem que ter cuidado, agora o Goiás tem que preocupado de arrumar esse time, que realmente a torcida está sofrendo. O time do Goiás, nessa época aqui, ele já deixa de ser um time local para ser nacional? Você já observava que esse movimento estava acontecendo, Alexandre? Tinha, porque já, inclusive, as outras equipes também já respeitavam o Goiás, mesmo você jogando fora, né? O pessoal já respeitava, já elogiava. A gente sempre
sempre foi elogiado que nós tínhamos um grande time. Inclusive, jogadores nossos foram sondados para sair do Goiás, mas o Goiás não, além do que eu sei que saiu, que eu lembro, foi o Rinaldo, o Frazão. O Goiás não vendia os jogadores, inclusive depois que passava, você ficava sabendo que tinha proposta para levar. Inclusive, eu fiquei sabendo, o São Paulo quis me levar, o Grêmio, o Goiás não. O Cruzeiro quis me levar uma vez também, até em vez de levou aquele Zezinho Figueroa do Itumbiara. Mas isso é normal. Então acho que o Goiás já mostrou para o futebol brasileiro que tinha um grande potencial, que o Goiás poderia dar continuidade e fazer bons campeonatos. E você há pouco disse que nem sabia a quantidade de jogos que tinha feito com a camisa do Goiás. E o site Futebol de Goiás ainda pode proporcionar outro tipo de informação. Você é o terceiro zagueiro que mais vestiu a camisa do Goiás na Série A do Campeonato Brasileiro. Perde pro Hernando, com 153 jogos, e pro Macalé, com 118. E aí você vem em terceiro com 113. Pra mim, fico satisfeito, porque eu não sabia, realmente isso aí é importante, você estar fazendo esse programa, tá vendo? Eu não sabia que existia esse programa de vocês, nesse site. Agora a gente vai acompanhar, porque a gente, apesar de a gente não estar indo em campo, não acompanhando, mas a gente, é bom, às vezes, não acompanhar só o de hoje, é bom você ver o antigamente também, né? Não só do Goiás, você vê os seus adversários, seus amigos, depois, né, porque a gente naquela época não tinha essa rivalidade que tem hoje. A gente acabava o jogo, todo mundo era amigo, né? A gente encontrava, batia papo, tudo. Então acho que é muito bom esse programa de vocês, esse site, a gente vai estar acompanhando agora para não esquecer, né? Porque a gente esquece muita coisa, né? E vocês estão perguntando às vezes alguma coisa que eu não estou lembrado, e agora que eu não lembrar eu vou estar acionando aí o site de vocês para saber de alguma coisa. Alexandre, e por que você saiu do Goiás? Olha, eu tinha, pelo tempo de casa, né? Porque naquela época a lei era o seguinte: você, para ter passe livre, você tinha que ter 10 anos de clube, no mínimo, e ter 32 anos de idade. Eu já tinha mais de 10 anos de clube, mas eu não tinha 32 anos. Aí quando completou, o passe já era meu. Isso foi em 81. E aí eu fui reformar meu contrato e o Goiás não valorizou. Apenas me passaram uma proposta que, se eu quisesse ganhar, era o que os outros estavam ganhando, era aquilo. Eu falei, não, mas aí eu retruquei, falei que o passe era meu, né, que eu queria alugar, e eles não aceitaram. E eu já tinha alguém que sabia que tinha do Vila Nova, que sabia que eu tinha passe livre, e foi a pessoa do Adrelino que levou no presidente do Vila, aquele lá de Inhas, Saad, esqueci o nome dele. Nelson Saad. Me levou até lá em Inhas e eu acabei acertando com o Vila Nova. Então foi o Goiás que na época não teve interesse. Então eu procurei o Vila Nova, quer dizer, o Vila Nova já tinha me procurado, eu procurei eles e acabei acertando. Queria que você pudesse nos reportar como e se era realmente um drama para o jogador de futebol essa questão do passe preso. Porque agora há pouco você falou o seguinte, eu fiquei sabendo depois que São Paulo, Cruzeiro se interessaram pelo meu futebol, e eu só fiquei sabendo efetivamente depois que as oportunidades já tinham ido, efetivamente. Você só teve o direito de se transferir depois de ter completado 10 anos de clube e 32 anos de idade. Qual era realmente o sentimento de um jogador preso ao clube, hein, Alexandre Neto? Olha, não sei se era vontade de estar jogando, né? De estar atuando na equipe do Goiás. Eu não tinha, assim, aquela pretensão de sair, porque eu trabalhava aqui, eu sempre trabalhei, eu estudava, acabei formando, jogando futebol ainda. Então eu não tinha aquela ganância de tem que sair. Se saísse, tudo bem, né? A gente não tinha aquela coisa, assim, de pressionar, de pressionar a equipe para vender, para sair. Então a gente foi caminhando, ia passando o tempo e você jogando, e você gostava do clube, né? Então é uma dedicação muito grande, e você dedicava muito com os colegas, com a diretoria, né? Parece que a gente não era nem profissional, parece que é um amadorismo assim, né? meio marrom, mas eu não tenho nada a falar do Goiás. Acho que o Goiás me deu a oportunidade de ser conhecido, né? Isso aí foi muito importante para mim.
Mas hoje não, hoje acho que o jogador está certo, é um profissional, ele venceu o contrato, ele pode escolher. Hoje a Lei Pelé facilitou muito isso para eles. Então acho que o jogador, o Goiás formou, mas tem uma proposta melhor, eu acho que ele está certo, tem que pensar no futuro, porque senão, né, o tempo passa e ele acaba não formando seu patrimônio, porque eles não têm, hoje talvez é mais difícil ainda um jogador estudar, né, ter outra profissão. Então acho que eu não tenho nada a reclamar, eu acho que tudo é dentro da sua época, só que eu acho que a Lei Pelé, quer dizer, não favoreceu só o jogador hoje. Eu acho que o empresário hoje também, os clubes só que foi penalizado com essa nova Lei Pelé. Alexandre, e dá para entender que o que os clubes sofrem hoje diante dessa autonomia dos jogadores, os jogadores sofreram diante da intransigência dos clubes? Só que é o seguinte, tudo é na sua época, né? Às vezes esses jogadores que estão hoje aí nem lembram que existia essa lei, que era a lei do passe, né? Naquela época. Então é claro que você é bom pro clube só quando você tá atuando, você tá bem, né? Se você passa aí uma fase ruim, você já é afastado, você já né, não é valorizado. Então eu acho que, como profissional que eu fui, eu acredito que essa Lei Pelé, para os jogadores, né, eu acho que foi muito bem-vinda, mas eu acho que também que atrapalha muito os clubes os empresários. Você viveu 13 anos no Goiás e atualmente a gente vê, assim, quando os clubes vivem momentos de alegria, eles se tornam referências. Quando vivem momentos de dificuldade, de fuga, de rebaixamento, eles se tornam para-raios, responsáveis. Caso do goleiro Márcio, né, no Atlético, do Arley quando foi goleiro no Goiás, do Rogério Ceni no São Paulo. Você viveu esse mesmo problema também, ainda mais pegando uma fase que o Vila foi tetra? Exatamente. A gente vê essa história hoje e passa um filme na sua cabeça, né? A gente vê aí, responsabilizando aí o Márcio, responsabilizando outros jogadores, o Márcio, o Atlético, o goleiro. Um jogador que vem quantos anos aí defendendo o Atlético, fazendo gols, né? Que é difícil para um goleiro, né? Mas eu tenho assim, uma lembrança muito grande. Isso foi em 75, que eu não passei uma fase boa. Eu fui considerado velho em 75 pela imprensa, mas nunca me esmoreci, continuei trabalhando. E quando foi em 76, eu fui considerado pela própria imprensa o melhor jogador do Campeonato Goiano. Em algum momento da sua vida, você chegou a ser rotulado, não sei se o termo era esse, a época, de paneleiro? Não, isso aí pode ter sido, o pessoal sempre falava que o Goiás tinha panelinha, mas na verdade, os jogadores que vinham de fora, que queriam jogar na marra, na força, e a gente que foi, assim, os jogadores, não só eu, mas os jogadores daqui de Goiânia, ou mesmo os de fora, que preocupava com a equipe, que a gente ajudava o treinador, ajudava o preparador físico, porque tem muitos jogadores que vinham querendo só farra. Não sei como é que é hoje, mas antigamente era terrível. Terrível, os jogadores saíam do treino, ia beber, tinha treino à tarde, bebia. Então a gente sempre estava controlando aqui, controlando ali. Mas assim, eu nunca mudei meu jeito de ser, de jogar, mas nunca boicotei ninguém. Eu lembro de ter jogador que falava que tinha panelinha, por quê? Porque ele queria jogar, mas não. Às vezes ele entrava no jogo e não dava conta. Então acontecia muito. Mas, graças a Deus, eu tenho minha consciência tranquila. Eu acho que o que eu fiz pelo Goiás e pelo pouco tempo também no Vila Nova, que foi só 5 meses, eu acho que eu fiz com muito carinho, com muita vontade, o próprio Vitória. Então, eu acho que se alguém falou, para mim não atinge, porque eu acho que eu dei o melhor de mim para todas as equipes. Alexandre, você jogou 13 anos no Goiás, né? Isso hoje parece quase inimaginável. O antigo goleiro Arley, que recentemente teve um período assim, e você procura por outros nomes e dificilmente você encontra alguém que jogue por tanto tempo em uma única agremiação. Qual foi o jogo que nunca vai sair da sua memória? Olha, foi o título que o Goiânia ganhou em cima da gente, em 73. 74, desculpa. Foi 74, que foi uma bola que eu fui rebater e ela passou debaixo do meu pé e o Marco Antônio fez o gol e foi o gol do título do Goiânia.
esse jogo aí realmente marcou bastante. E pelo lado positivo? Positivo foi vários, né? Muito mesmo. A gente não tem um assim que eu vou citar, porque... Um gol? Um gol eu fiz, foi um Goiás e Grêmio, nós ganhamos de 1-0 no Campeonato Goiano, em 71. Eu fiz um gol aqui no Estádio Olímpico, depois nós jogamos lá, nós ganhamos, acho que foi 2-0. Eu fiz esse gol, fiz um gol contra o Craques Catalão e fiz um gol naquela Copa Brasil Central, contra o América São José do Rio Preto. Então foram só 3 gols só, mas né, valeu, porque a gente não tinha aquela... Não sei se é porque eu fui para lateral, mas não tinha aquela coisa de estar apoiando muito, de estar, né, chegando na linha de fundo, tudo. Mas para mim acho que valeu, né? De qualquer maneira, foram 3 gols que, né, ficaram marcados. Hoje estamos recebendo aqui no Futebol de Goiás e Suas Histórias, Alexandre Neto. Foram 13 anos consecutivos vestindo a camisa do Goiás. E aí depois você vai pro Vila. E aí eu vou querer saber como é que foi lá, no próximo bloco, tá bom? Tudo bem. Hoje com o Alexandre Neto aqui no Futebol de Goiás e Suas Histórias. Biografia. Os personagens da nossa história. Sebastião Macalé Cassiano Cassimiro tem o orgulho de carregar diariamente a origem e a garra do povo nascido no bairro Popular, em Goiânia. Filho de um alfaiate e ex-jogador, o zagueiro Macalé chamou a atenção do país não só por sua firmeza, virilidade, velocidade no desarme, mas também por sua habilidade e vocação para com os estudos. Iniciou o curso de Educação Física quando foi aprovado na USP na 6ª colocação. Abandonou a faculdade, retornou a Goiás e se achou em meio aos capítulos, parágrafos e leis, se consolidando como um renomado advogado em nosso estado. Macalé estreou com a camisa esmeraldina em 14 de dezembro de 1965, em jogo contra o Riachuelo no Torneio da Morte. Saiu e voltou em 73 para formar dupla de zaga com Alexandre Neto. Em campeonatos brasileiros, Macalé realizou 118 jogos com a camisa esmeraldina, sendo 41 vitórias, 44 empates e 33 derrotas. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Oferecimento: Tintas Colatex, pintando com arte. Rede da Construção, sua vizinha para toda obra. E loteamento residencial Maria Oliveira, 3503-1891. Futebol de Goiás e suas histórias, resgatando as raízes de nossa paixão. Estamos de volta aqui no Futebol de Goiás e suas histórias, bloco final, Alexandre Neto, 13 anos vestindo a camisa do Goiás, 4 títulos estaduais, fora os outros torneios amistosos e oficiais que eram realizados. E aí, Alexandre, eu te questiono, você começou a contar um pouco da história no bloco anterior, como é que você foi parar no Vila Nova, tetracampeão? Olha, em 81 eu completaria 32 anos de idade, completei, né? E como eu tinha mais de 10 anos de clube do Goiás, eu tinha direito a passe livre. E o Goiás não interessou muito, assim, de estar renovando meu contrato, né? Fez uma proposta que eu não aceitei. Eu já tinha sido sondado pelo pessoal do Vila Nova. Eu conversei com o Andrelino, ele me levou até o Nelson Sade e eu acabei acertando a ida para o Vila Nova, pensando já em encerrar a carreira no Vila Nova. E como é que foi chegar lá no setor universitário? Olha, foi tranquilo, né? Foi muito bem recebido, a gente já tinha os amigos lá que a gente
apesar de ser adversário, mas a gente é sempre amigo, né? Eu fui muito bem recebido, inclusive pela torcida, né? Então foi muito bem recebido lá. Eu tenho também um carinho pelo Vila Nova, gosto, tem uns funcionários lá que quando eu estava, parece que ainda está lá até hoje. Então a gente está aí hoje torcendo pelos times de Goiás, porque no brasileiro a gente tem que torcer para o time goiano. Me localize aqui. A sua transferência do Goiás para o Vila, o impacto seria semelhante se hoje o Arley ainda estivesse jogando e retornasse para o Vila Nova? Eu não sei, né? Porque eu podia até ser, ou até mais também do Arley, né? Porque hoje parece que a mídia tá mais em cima, né? Hoje tá mais... Mas acho que pegou um pouco, pegou o Goiás, acho que não esperava. Acho que o Goiás não esperava que eu fosse sair. Porque esses tantos anos, né? A gente acaba criando assim um vínculo muito grande, mas a gente queria outras experiências, né? Queria saber, porque a gente via a torcida do Vila, né? Que é muito vibrante, tudo. Eu acho que foi talvez até um presente para mim também, né? Nem tanto pelo dinheiro, mas para conhecer o outro lado também, né? Foi muito bom. E você, nesse período que você esteve no Vila Nova, você jogou contra o Goiás, Alexandre? Joguei alguns minutos. Eu acho que a vontade era tanto que o Dalton Menezes não deixou eu jogar, porque ficou com medo de acontecer alguma coisa, porque eu tinha vontade mesmo de jogar. Eu joguei alguns minutos só num jogo, foi o único jogo do campeonato, né? O Dalton veio falar comigo, aí eu falei para ele que queria jogar. Ele falou, não, você não vai jogar não, que você vai me complicar. Mas não é isso, sei lá, acho que ele viu minha ansiedade, assim, ele me segurou e eu compreendi. Mas também não tinha nada contra o Goiás, né? Então eu acho que eu queria apenas jogar, não para mostrar, porque não tinha nada para mostrar para o Goiás, mas não deixou, eu joguei alguns minutos só nesse jogo, não teve nada demais não. Você estava mordido nesse dia? Não, é vontade, né? Vontade de estar em campo, né? Não é mostrar, como eu falei, não é mostrar meu futebol, eles conheciam mais que ninguém, né, meu futebol. Então eu acho que era vontade só de estar em campo. E além desse jogo contra o Goiás, quais outras recordações que você carrega ainda dessa sua passagem pelo Vila, Alexandre? Temos jogos, né, difíceis lá, inclusive em Anápolis, uma vez eu fui expulso lá também, eu e outro jogador do Anápolis, não lembro o nome. Acho que foi a segunda expulsão minha, porque aquela rivalidade, né? O pessoal fala, rivalidade com o Goiás, mas o Vila também sofre. A gente ficou sabendo que o Vila vai para o interior também, não é só o Goiás não, todo mundo quer ganhar do Vila, todo mundo quer ganhar do Goiás. Então tem um jogo em Anápolis que o bicho pegou lá e eu acabei sendo expulso. Eu fiquei contrariado, né? Mas isso aí acabou passando. Mas Vila Nova, sim, que eu falei, foi poucos jogos, né? Eu nem cheguei já no final de terminar o campeonato, eu acabei saindo do Vila Nova. E como é que foi sua transferência para o Vitória? O treinador nosso era o Dalton Menezes. Quando eu fui para o Vila, o Dalton Menezes chegou e logo ele passou, não sei, uns 4, 5 meses, ele foi para o Vitória da Bahia. E chegando lá, parece que estava precisando do zagueiro, ele entrou em contato, pediu a diretoria do Vitória para entrar em contato com o Vila Nova e o Vila Nova acabou cedendo, porque eles fizeram uma oferta boa, o passe era meu, mas eu tinha um contrato com o Vila até o final do ano. Aí eles acabaram acertando com o Vila Nova e o Vila Nova acabou me liberando. Nós estamos aqui de frente a uma foto onde você está aqui com a camisa rubro-negra do Vitória. Que lembrança que te traz essa foto aqui? Rapaz, essa Fonte Nova aqui tinha quanto? 100 mil pessoas? Quase acertou. Tinha 93 mil pessoas. Sério? 87 mil pagantes e 6 mil pessoas não pagantes. Que jogo é isso aqui? Foi a final, Vitória e Bahia. Nós perdemos 2-1. Nós estávamos ganhando de 1-0 no primeiro tempo. Acabou o Bahia virando, né? Nessa época do Bahia ainda jogava o Dario, estava nesse time do Bahia, que depois veio para o Goiás. E aqui tem um jogador bem antigo também, né? Não sei se você lembra, o Fumanchu, que jogou no Vasco, e o Aladim, aquele Aladim do Curitiba. Então, é um bom time também. E acabou, quando nós fomos para lá, o Vitória não estava nem... Quando nós fomos contratados, o Vitória estava desesperado, não ia classificar para a semifinal, acabou classificando e nós fomos para a final. E depois do Vitória?
se encerra a carreira? O meu contrato estava vencendo com Vitória e já tinha Vitória queria que eu continuasse, o Galícia queria que eu ficasse também, mas como a minha família, minha esposa, meus filhos, já é criança, mas minha esposa queria voltar. Eu já tinha uma proposta para trabalhar em Brasília. Tem um pessoal de Brasília que meu irmão trabalhava na Universidade Federal e o pessoal lá estava no professor de Educação Física em Brasília para trabalhar na Associação dos Servidores do Ministério da Educação e Cultura. Aí eu pensei bem, quando o contrato venceu, falei, 33 anos, né? Falei, acho que eu vou embora. Foi uma decisão minha, né? Cheguei aqui, ainda fiquei treinando no Vila, até ser chamado em Brasília, eu fiquei treinando no Vila, o Atlético me procurou, queria que eu fosse, aí o Vila Nova queria que eu ficasse, falei, não, já fiz o compromisso, não vou continuar. Então, para mim, já foi, eu acho que eu parei na hora certa, né? Parei já, não procurando time, os times me procurando, isso é importante, né? Então, para mim foi o último time e encerrou a carreira. Alexandre, passando para um outro momento da sua vida, e hoje é estranho, né? Porque há muitos anos não se reúne a seleção goiana. A última vez que a seleção goiana jogou foi em 87, ou seja, 28 anos, né? Que a seleção goiana não joga mais. Mas na década de 70, 60 era normal. Mas com certeza todos os jogadores que atuavam no futebol goiano ali em 1975 sonhavam com aquela oportunidade de jogar pela seleção goiana. Você estava entre eles, aqueles que foram selecionados pelo Paulo Gonçalves para a inauguração do estádio Serra Dourada. Mas entre todos aqueles selecionados, um teria que ser o capitão, né? E coube a você vamos dizer assim, este feito, esta honra de ser o capitão da seleção goiana que inaugurou o Serra Dourada. Isso aí para mim foi, né, um presente, né? Acho que foi um prêmio que eu ganhei, mas mais pela minha dedicação, pela minha vontade, né, de atuar. Então, nessa época o Goiás estava, né, com um time muito bem formado, inclusive a base da seleção foi a equipe do Goiás, e o nosso treinador, que era o Paulo Gonçalves, acabou, né, sendo convocado também para a seleção goiana. Nós fizemos uma preparação muito boa, foram vários dias treinando, ou meses parece, nós inclusive treinando tempo integral. Nós fomos muito bem com a alimentação, com o psicólogo, com o preparador físico, né, treinando 2 vezes por dia. Então acho que nós fizemos uma preparação muito boa para a inauguração. Eu acho que nós representamos bem o estado de Goiás, né, nesse primeiro jogo, e no torneio que nós não fomos bem porque acabou não conseguindo o objetivo, mas acho que a gente deu um grande presente para os torcedores goianos. O torneio que o Alexandre cita é o torneio Leonino Caiado, que aconteceu na semana seguinte à inauguração do estádio Serra Dourada, que participaram a seleção goiana, a seleção da Argentina, o Palmeiras e o Flamengo. O torneio foi vencido pelo Flamengo, do Rio de Janeiro. Alexandre, e então pelo que você passa, assim, o elenco goiano, vamos dizer assim, foi feita uma preparação intensiva para que o Goiás vencesse aquele jogo contra Portugal. Foi, o que eu falei, nós fizemos, foi muito bem planejado, né? Os jogadores ficaram, o Goiás liberou a concentração da Serrinha, a gente ficava concentrado, todos os jogadores da seleção. Final de semana era amistoso, sempre teve alguns amistosos. Então nós ficamos assim, juntos, né? Focado naquilo que seria o grande dia, o dia 9 de março, se não me engano, né? De 75, para culminar com uma bela vitória sobre a seleção de Portugal. E eu tenho certeza que isso aí vai ficar marcado, inclusive na entrada lá no Serra Dourada tem umas fotos, né, da inauguração. Então isso aí, quem participou fica marcado na história do futebol de Goiás. Qual que é a sua lembrança desse dia 9 de março de 75? Um estádio Serra Dourada lotado e o time goiano, selecionado goiano, bate a seleção de Portugal por 2-1. O que eu lembro, assim, a gente ansioso para entrar, né? Eu só sei que eu fui o primeiro jogador a pisar no gramado Serra Dourada, né? Então que lá já
que eu fui na frente, né? A gente entrava correndo. Então, foi uma emoção muito grande quando nós entramos no gramado e a torcida toda aplaudindo, né? Uma torcida única, né? Então, para mim, foi uma coisa inesquecível. E pelas fotos que você mostrou pra gente aqui, a gente percebe bandeiras, faixas dos mais variados times goianos torcendo todos por um só time. Isso aí, naquele dia tinha torcida de todos os times, né? Se uniram, né? É o que deveria acontecer isso de vez em quando, para ver se as torcidas, né, se unem, para evitar essas brigas, para acabar com essa violência no estádio, porque a gente acaba afastando do estádio. E eu fui um desses que afastei por causa da violência, por causa da briga, você, né, acaba não indo mais, não tendo motivação para estar no estádio. Eu acho que se voltasse a ter esses jogos de seleção, talvez, quem sabe uniria também esses torcedores. Alexandre, muito obrigado por ter recebido a equipe do Futebol de Goiás e suas histórias e ter compartilhado da sua trajetória, da sua história no futebol. Eu que agradeço e estou aí quando vocês precisarem de alguma coisa, consultar esse pequeno arquivo aqui, fique à vontade. Pode ter certeza. Tá, pode ficar à vontade, eu estou aí à disposição de vocês. Muito obrigado a todos vocês. Alexandre Neto, 13 anos consecutivos como zagueiro e capitão do Goiás. Passagens também pela seleção goiana, primeiro goiano a pisar no gramado do palco maior do futebol goiano e também uma rápida passagem pelo Vila Nova antes de encerrar no Vitória. Este, o convidado, o personagem de hoje do Futebol de Goiás e suas histórias, João Paulo de Medeiros, Vinícius Tondolo, Gerliezer Paulo. E para encerrar essa edição especial do Futebol de Goiás e suas histórias, você fica agora com a emoção do Museu do Gol. É hora de vibrar, é hora de se emocionar. E atenção que vamos repetir o gol. Os números contam a história do espetáculo. 8 minutos do clássico do ano. Vai, Jair pode marcar a ponta, tira a gol. É hora de Museu do Gol. Na estreia do Campeonato Goiano de 2007, no dia 14 de janeiro, Goiás e Goiânia se enfrentaram no estádio da Serrinha e empataram por 2-2. O Galo chegou a abrir vantagem de 2-0. O segundo gol alvinegro foi marcado por Danilo Dias. A emoção do gol é de Edson Rodrigues. É gol, gol! Rádio 730, a rádio show do Brasil! Edson Rodrigues. Olha o Goiânia, partiu para o ataque. É o Danilo, vai chutar, a chance de marcar, chutou, passou e gol! Gol! E gol! E gol! E gol! O Goiânia vai no contra-golpe e chega ao segundo gol! Aos 15 minutos do segundo tempo! Danilo Dias recebe a bola! Chuta a bola! E ela vai pra rede! Foi pra rede, é o segundo gol do Goiânia! Danilo Dias, camisa número 11! 15 minutos passados, segundo tempo agora, Goiânia 2, 0 para o Goiás, um gol que dá muita alegria para o Sindomar Ribeiro e o José Carlos Rangel ao ar. Levanta que vem mais. Fica por aqui a edição de número 88 do programa Futebol de Goiás e suas histórias. Mais detalhes do perfil e da carreira de Alexandre Neto. Acesse futeboldegoias.com.br. Acesse a página que resgata a origem do nosso futebol. Curta nossa fanpage no Facebook, Futebol de Goiás, com Y e Z, e colabore com a nossa missão. Tenha um excelente final de semana e até a próxima. Futebol de Goiás e suas histórias. Oferecimento:
Tintas Colatex, pintando com arte. Rede da Construção, sua vizinha para toda obra. E loteamento residencial Maria Oliveira, 3503-1891. Atenção, preparou, correu e chutou.